Olá, ótima tarde, seja bem-vindo aqui na Hora do Poço. Isso mesmo, nós estamos aqui hoje para falar um assunto que você, perfurador, tenho certeza que vai gostar muito, ok? Porque o nosso objetivo aqui do Perfurador de Sucesso não é só ficar aqui te incomodando com esse monte de conteúdo que a gente faz, mas também levar para você aí informações precisas e detalhadas sobre o seu dia a dia, seja ele qual for, na perfuração, sobre o uso de compressores, ferramentas, máquinas, ok? Então faz o seguinte, ó, você para acompanhar o nosso canal aqui do Perfurador de Sucesso, já faz o seguinte, já se inscreve aqui, já coloca a notificação aqui para você receber todos esses conteúdos, tá ok? E hoje, pessoal, estou aqui com Sandro Constantino, da Chicago Pneumatic. Tudo bem, Sandro? Tudo bem, Emerson. Seja bem-vindo mais uma vez aqui. Eu, sou gerente de produto na Chicago Pneumatic. Saber mais do mundo de perfuração, eu entendo que vai engrandecer não só o meu conhecimento, como também a possibilidade da Chicago dar um atendimento melhor para os perfuradores de forma geral. Então, eu agradeço bastante a oportunidade. Estou fazendo o seu treinamento, a nona turma. Quem está no curso viu que eu já estava lá na terça-feira, primeira aula, e espero enriquecer bastante meu conhecimento até o final do curso. Bacana, Sandro. Sandro, a parceria nossa entre Chicago e Perfurador de Sucesso, né? Ela tem certeza que isso vai contribuir muito aí com ambas as partes, né? Tanto com a Chicago como com a comunidade dos perfuradores, porque tem gente que já está em alto nível, está trabalhando já com máquinas de alta pressão, duas, três, mas para quem está começando, né? Para quem está começando precisa saber os detalhes de como definir uma ótima máquina para ter uma produtividade, para ter eficiência e maximizar os seus resultados. E esse é o nosso objetivo hoje aqui, mostrar para o pessoal como ter o equipamento eficiente para o dia a dia, tá ok? E olha, você que talvez tenha outras máquinas aí, que não sejam uma Chicago Pneumatic, eu recomendo que você fique aqui até o final, que você vai ver aqui coisas muito bacanas aí que pode te ajudar no dia a dia, que com certeza vai trazer economia no bolso, né? Economia hoje, a gente sabe que o combustível hoje, né, Sandro? Ele foi lá para cima e ele, se você não tem eficiência no equipamento hoje, você está deixando dinheiro, você está perdendo lucratividade, né? Então, a preocupação hoje, tanto nossa do Perfurador de Sucesso, né, que a gente é uma escola para perfuradores, temos treinamentos, tudo tal, inclusive o Sandro está participando da nona turma agora, ok? A gente teve a primeira aula terça-feira, como ele disse aqui, e a ideia agora é o Sandro mostrar para a gente hoje um pouco da história no início e depois mostrar para vocês aí, tá? Pontos fundamentais que você tem que levar em consideração na hora de adquirir um equipamento, tá ok? Bom, gente, agora é o seguinte, o Sandrão vai mandar aqui agora para a gente uma apresentação da Chicago e vai falar para a gente aqui a Chicago como que começou aí a história dela no Brasil, né, Sandro? Então fica à vontade aí, Sandrão. É com você agora. Obrigado, Emerson. Bom, primeiramente, meu nome é Alessandro Consentino. Eu trabalho no grupo, que a Chicago faz parte desde 1999. Então, tenho mais de 20 anos que trabalho com compressores. Eu sou formado pela FATEC São Paulo, sou tecnólogo pela FATEC, depois eu fiz engenharia mecânica pela UMC e sou gerente de produto e marketing no grupo há mais de 10 anos. Falando aqui um pouco da Chicago Pneumatic. Bom, a Chicago Pneumatic é uma empresa que fez 120 anos no ano passado. É uma empresa global, multinacional, que tem forte know-how na aplicação. A gente procura dar ênfase, no que o cliente precisa antes de desenvolver um produto. Então, são produtos focados para atender a aplicação. A gente busca bastante fazer produtos com bastante tecnologia, buscando o menor custo operacional possível. Acho que é mais fácil. O Vânia pular, porque não está funcionando. O lema da Chicago Pneumatic é pessoas, paixão e performance, que a gente leva bastante a sério, a nossa promessa. Olhando para a linha histórica da Chicago Pneumatic,
Eu não vou passar por todos os pontos que aparecem aqui nesse slide, né? Mas a Chicago começou fazendo um rompedor, né? Patenteado com uma única válvula, né? Isso em 1901. Aí, ao longo da história, o legal é destacar que nos anos 40, né? Nos Estados Unidos tinha esse símbolo que era a Rosie de Riveter, que seria a figura da mulher empoderada, né? Então tem a ferramenta que está no colo da Rose é um equipamento da Chicago Pneumatic. Até então, a Chicago, já vendo o nome, é uma empresa que é originalmente americana, né? De Chicago. Legal também, nos anos 60, né? Na Apollo 8, uma nave que foi para a Lua, tinha equipamentos da Chicago Pneumatic lá dentro, né? Um motor elétrico que acionava as bombas que inflavam os airbags. Em 1987, o grupo Atlas Copco comprou a Chicago Pneumatic, que pertencia a um grupo chamado Danaher, um grupo grande também no mundo. E aí, interessante também ver que em 2010, já com geradores, que é um produto mais novo, a Chicago Pneumatic vendeu todos esses geradores que fizeram, né, foram utilizados no projeto do metrô na Arábia Saudita, um projeto bastante grande. E no ano de 2020 a gente tem, além dos geradores, né, complementando a linha de compressores e de ferramentas pneumáticas e hidráulicas, temos também torres de iluminação, com a iluminação LED. Então, é um equipamento para quem precisa, né, de torre, é legal vocês acessarem o site, conhecer, porque é uma torre bastante interessante, né? A Chicago ela tem 3 linhas de negócio, né? Uma linha de ferramentas pneumáticas industriais, que é uma outra divisão, não é a divisão que eu faço parte. Tem uma outra divisão que tem compressores industriais, então são máquinas elétricas para atender a indústria de forma geral. E aí vem a parte que eu trabalho, né? Que a gente chama de Power Technique. Então tem ferramentas hidráulicas e pneumáticas utilizadas em obras, né? De construção ou demolição, ou pedreira, mineração, os compressores portáteis com motor diesel e tem uma linha de compressores elétricos, mas também portáteis para trabalhar para o lado externo, em ambientes agressivos. Temos a linha de geradores, né, que começa com 36 kVA e vai até 1100 kVA, e as torres de iluminação com a iluminação a LED. Né? E tem os acessórios, eles complementam cada uma dessas linhas, né? Cada uma delas tem a sua linha de acessórios específicos. Onde que a Chicago está presente? Está presente em mais de 100 países, né? Seja por fábrica, por customer center, que são escritórios que comercializam os produtos, ou então centros de distribuição. A gente consegue perceber aqui, né, que seja o centro de distribuição, o customer center, a instalação de produção, está no mundo inteiro. Aqui no Brasil temos fábrica no estado de São Paulo, na cidade de Barueri. Outras marcas que fazem parte do grupo. Tem mais de 50 marcas. Né? Toda semana a gente recebe e-mail, né, da divisão, da matriz, dizendo alguma marca nova adquirida. Então é um grupo que não para de crescer. Conforme eu meio que comentei já, né, na linha de geradores vai de 36 até 1100 kVA. Torre de iluminação, nós temos um modelo que a gente dá ênfase aqui no Brasil de fabricação nacional, que consegue cobrir uma área superior a 10 mil metros quadrados. São equipamentos sempre compactos, silenciosos, equipamentos de ponta. Né? E todas as máquinas fabricadas no Brasil, o cliente que quer fazer o uso do cartão BNDES ou Finame, isso existe nos equipamentos, essa linha de crédito. Na parte de compressores, né, nós temos compressores a partir de 7 bar até 28 bar. Vazão parte de 100 até 1.197 pés cúbicos por minuto. Sempre máquinas que visam, né, fácil lidar com ela, né, uma interação bastante intuitiva no que tange ao painel de controle, máquinas silenciosas, com baixo consumo, amiga do meio ambiente, de forma geral. A Chicago Pneumatic acredita em parcerias sustentáveis de longo prazo. Né? Então, os distribuidores que faz parte, né, da rede da Chicago são empresas que
trabalham conosco por muitos e muitos anos, né? Então o cliente pode comprar tranquilamente de algum distribuidor que sabe que ele vai ser bem atendido. Temos cobertura em todo o Brasil. Para saber um pouco mais da Chicago, né? Estamos presentes em todas as mídias sociais. Então quem quiser se aprofundar pode procurar a gente, seja no Facebook, LinkedIn, Instagram. Resumindo aqui a família de compressores, né? Temos o menor, né, comercializado no Brasil, mas é uma máquina importada, o T110, máquina de 100 pés, 7 bar, passamos para o 175 pés a 7 bar, aí vamos para a família, né, de 300 pés, que tem a opção de 7 até 12 bar, a família do 400 pés, começa com 400 a 7, acaba em 272 para quem escolhe a máquina de 14 bar. Os compressores, né, que partem de 912 PCM a 7, conforme vai subindo a pressão, cai um pouco a vazão, o de 12 bar dá 786. Todas essas máquinas podem ter rodas ou então ser montadas sobre skid, né, mesmo as máquinas do slide anterior. Temos a linha de compressores elétricos portáteis, que eu tenho aqui o 400Z, máquina de 406 pés a 7, 10, todas essas máquinas têm 7 e 10 bar, né, a linha elétrica. Com 10 bar que cai um pouquinho a vazão, mas pouca coisa. Tem o 500Z, em torno de 500 pés, 7 ou 10 bar. É a mesma máquina, tá? O cliente regula qual a pressão que ele quer. Qualquer valor no intervalo de 7 até 10. E tem o 900Z, que está perto de 900 a 7 e 875 a 10. As máquinas que são mais utilizadas no mundo da perfuração de poços, né? Temos 815 a 14, que na prática ele dá 812 com 14 bar, 800 a 20, que já é uma máquina com 2 estágios de compressão, 789 pés a 20 bar. Essa é a única máquina da linha de perfuração importada que a gente tem para oferecer no mercado, né? Que é uma máquina indiana, um CPS 1200 com 23 bar, na prática ele dá 1170 pés. Aí tem os carros-chefe, né, de perfuração, que é o CPS 1100 por 25, que ele dá 1063 pés quando ele está com a pressão entre 16 e 19, e na faixa de 25 bar ele dá 954 pés cúbicos por minuto. E o 1250 por 28, que na faixa de 16 até 19 bar ele dá 1197 pés cúbicos por minuto, e a 28 bar ele dá 963. Todos os compressores fabricados no Brasil, a gente atende todas as normas que o mercado nacional, né, por conta de legislação, exige, né? Então a gente pode destacar que tem o NR13, que vai um databook completo do vaso de pressão, tem selo do Inmetro, também no vaso de pressão, atende a NR10, NR12, enfim, todas as normas requeridas. Então quem compra um equipamento desse sabe que não vai ter problema de fiscalização, né? Então, Sandro, então é importante o perfurador, quando ele for comprar o equipamento, ele avaliar se outras marcas também têm essas certificações. Sim, a segurança da empresa e da equipe. Quando a gente fala de norma, tem o lado, né, que talvez as pessoas se sintam mais sensibilizadas, que é ter a máquina embargada, pagar algum tipo de multa em caso de fiscalização. Mas muito mais importante que isso é o fato da segurança. Você saber, né, que a NR, toda essa série de NRs são normas que visam a segurança do trabalhador. Então, quando você tem uma máquina que você sabe que atende aquelas NRs, você sabe que a máquina é segura. E quando não tem, não vou dizer que não seja segura, mas você fica com a pulga atrás da orelha se realmente atende o que vai fazer com que a sua instalação de trabalho, né, a sua base de trabalho vai estar segura ou não. Você fica meio que sem saber. A linha de geradores parte, né, do 36 kVA, que eu já falei antes, vai até o 1000. Ele é 1000 quando a gente fala de potência prime ou 1100 quando a gente fala de potência standby. É a mesma máquina, depende da forma como você quer fazer a leitura, né, da potência que ela oferece. E temos uma linha de geradores abertos, que são mais utilizados para standby. No caso do perfurador, né, imagino que muitos utilizam geradores, aí o importante é focar no gerador fechado mesmo, que é uma máquina que pode tomar sol, chuva, que ele foi feito para trabalhar em ambientes agressivos, não é o caso da linha aberta. A torre de iluminação.
Então é uma torre de LED pequena, que tem 4 holofotes, cada holofote tem 2 lâmpadas, né, de 350 watts cada holofote. Ele tem uma ótica especial para poder maximizar a cobertura de luz, né? Aqui está falando uma área de cobertura de até 5.000 metros quadrados. Isso, não, mas 5.000 metros quadrados é o que a gente tinha encontrado na especificação da divisão, né, da matriz, porque essa máquina não foi desenvolvida no Brasil, foi desenvolvida na nossa matriz. No Brasil, a gente fez um teste no campo de futebol que tem esse vídeo nas mídias sociais da Chicago Pneumática, no Instagram, por exemplo. Quem está no canal da Chicago vai conseguir ver o vídeo. O campo é um campo que fica do lado da empresa da Dinapac, na Metso, na empresa da Metso, né? Se você pegar o Google, né, e medir o campo, você vai perceber, porque tem um drone que sobrevoa o campo à noite, e a gente desliga a torre para ver que o campo está totalmente na escuridão, e na hora que liga a torre, clareia uma área do campo grande, né? Se a pessoa medir o campo, vai perceber que ultrapassa de 10.000 metros quadrados. Quando a gente fala 5.000 metros quadrados aqui, eu imagino que a divisão quis focar numa quantidade de lux, né, ou lumens, que é a unidade que cuida de iluminação, né? Mas tem muito cliente que compra máquina no intuito de tirar da penumbra. Quando a gente fala tirar da penumbra, ultrapassa 10.000 metros quadrados a área que essa torre cobre, né? Com um consumo de diesel muito baixo, fica em média de 0,7 litros por hora. Então, as lâmpadas duram mais de 50.000 horas, a lâmpada de LED. Então, para quem trabalha com obra à noite, então, turnos, né? 2, 3 turnos aí. Ou mesmo na perfuração, tem muito perfurador. Sim. Que ele não tem nada que ilumina, só que o tipo de poço que ele está fazendo pode ser que na hora que escurece, né, ele não consegue trabalhar porque não está enxergando, mas no dia seguinte, já ouvi, passou gente na fila lá que disse que perdeu o poço. Alguma coisa acontece que o correto seria continuar, né? Às vezes com poucas horas ele terminaria de fazer o serviço. Sim. O investimento de uma torre dessa é muito pequeno em relação a um conjunto de perfuração, e ela é pequena. Então, cabe em qualquer caminhão e permite com que o perfurador, no caso, né, trabalhe à noite. Né? A autonomia é de 2 semanas trabalhando durante toda a noite, né? 12 horas por dia, todos os dias. São 157 horas de autonomia. São lentes super resistentes e a iluminação instantânea, porque é lâmpada de LED. Legal, Sandro. Bacana. Ô, Sandro, eu tenho aqui um vídeo de um aluno nosso falando um pouco dos equipamentos da experiência dele aqui. Vou colocar aqui sobre os equipamentos. Olá pessoal, sou o Thiago Martins da empresa Furo d'Água Poços Artesianos, perfurador raiz, né, das redes sociais, e vim falar para vocês hoje dos equipamentos da Chicago Pneumática. Nós temos essa marca desde 2013, compramos a primeira máquina, a 950 DUH, está em nosso acervo de ferramentas até hoje, né? Vendemos algumas máquinas e atualizamos pelos 1250 por 28, que eu acredito que hoje é a máquina mais potente da Chicago, e trabalhamos na região de Jundiaí, né? Aqui na Grande São Paulo, e conseguimos fazer a perfuração hoje até 500 metros de profundidade. Eu, perfurador raiz, valido a Chicago pela robustez do equipamento, pelo que ele proporciona, né? Pelo nível de ruído também. É um equipamento que você trabalha em qualquer lugar. E também o pessoal da Inovar, que nos atendeu e que vende esses equipamentos para nós até hoje, inclusive as manutenções. Inclusive, como nós somos chatos, porque hoje um equipamento desse não é só um equipamento, ele acaba sendo um patrimônio. Então, a gente tem esse patrimônio, né? E a gente cuida com muito carinho, sempre fazendo as revisões com o pessoal da Inovar, beleza? Então, quem quiser comprar um Chicago, tá aí, ó. Eu oriento esse daqui, ó. 1250 por 28. E esse daí, o buraco é mais embaixo, beleza? Grande Thiagão, grande Thiago, perfurador raiz. Conheço muito o trabalho do Thiago, porque a gente trabalha junto, né? A gente, hoje aqui na Escola do Perfurador, sempre quando a gente tem um trabalho
que depende de uma excelência, de uma qualidade, com certeza a primeira pessoa de procurar a empresa são alunos, né? Então o Thiago aqui mandou muito bem. Thiagão, muito obrigado aí por sempre estar nos ajudando aqui. Sandro, conta pra gente aí, né? O Thiago tem bastante experiência, já está com mais de 5 máquinas aí já. A grande dificuldade hoje do perfurador é entender pressão e vazão, né? Como que essas duas relações aqui, como que elas, na hora de dimensionar o equipamento, o que o perfurador precisa saber? E às vezes ele não entende esse conceito, né? Conta pra gente aqui como que daria para explicar isso, Sandro? Bom, ótima pergunta, Emerson. E eu posso comentar que não é só o perfurador, não. De forma geral, muitas pessoas que usam compressor, seja ele portátil, né, portátil diesel ou elétrico, ou mesmo quem consome compressor industrial, muita gente não sabe. Eu preparei aqui 2 slides que ajudam a gente a explicar um pouco melhor isso aí. Primeiro, o que é vazão, né? Vazão, tecnicamente falando, é volume, né, por tempo. O que é volume, então? Volume, se a gente fala assim, 1 litro de água, esse litro é volume. Né? Se a gente fala assim, metro cúbico, 1 metro cúbico ele comporta 1000 litros de água, qualquer coisa líquida ou mesmo gás. Né? Se tiver um cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro, se tem 1 metro cúbico, o espaço lá dentro vai caber, se for água, 1000 litros ou qualquer outra coisa. Então você tem que pegar o volume e dividir por tempo. Para fazer um pouco do pensamento indo para o lado do compressor, né, eu coloquei aquela imagem lá de uma pessoa enchendo uma bola. Né? A bomba, né, que a gente usa para poder encher a bola, vamos supor que dentro da bomba caiba 1 litro. Tá. E tem um êmbolo lá dentro. Né? Cada vez que a pessoa desloca o êmbolo, né, estava lá no começo, né? Só vai dar 1 litro se ele puxar até em cima. Né? Tá. Se parar na metade, vai dar meio litro. Se ele puxar até lá em cima, entrou o ar, ele empurrou para baixo, ele jogou 1 litro para frente. Tá. Né? Porque dentro da bomba cabia 1 litro. Então vamos supor agora, do jeito que eu escrevi aqui em vermelho, é que o cara, né, a pessoa vai fazer esse movimento 10 vezes por minuto. Então baixou uma vez, então, a cada minuto ele bombeia 10 vezes. Então a gente fala assim que ele tem um compressor, a bomba é um compressor, quando a pessoa está lá bombeando. Seria um compressor de 10 litros por minuto. Isso é a vazão. Cabe 1 litro na bomba, a pessoa está deslocando, né, o gás, né, o ar que estava lá dentro 10 vezes por minuto. Então 10 vezes 1 litro cabia lá dentro, 10 litros por minuto. Então a gente tem lá, né, volume por tempo. Aqui está dando um exemplo, né, expresso em litros por segundo, metro cúbico por minuto, pé cúbico por minuto, mas estou dando um exemplo de litros por minuto. Então, se é litros por segundo, é litro, né, que é o volume, dividido por tempo. No exemplo da pessoa que eu falei aqui, está tendo 10 vezes por minuto, 10 litros por minuto. Essa é a vazão. Só que eu não amarrei com pressão. Perceba que aqui eu só estou falando de vazão. Sim. O quanto cabe e o quanto que o operador, a pessoa, está deslocando aquele volume para frente. Tá. Não sei, ficou claro isso? Claro. Então, vazão. Deslocou X volume por tempo, você sabe o volume, você sabe o tempo, você determinou ali qual é a vazão. Agora, se a gente, no próximo slide eu vou falar um pouco mais técnico de pressão, mas ainda pegando essa imagem, né? A pessoa está com a bola lá, murcha. Na hora que a bola está murcha, é pouco esforço que a pessoa vai ter que fazer para poder jogar o litro para frente, né? Cada vez que ele desloca é 1 litro. Só que conforme ele vai jogando 1 litro para dentro da bola, a bola vai ficando cheia. Conforme a bola está ficando cheia e você vai jogando mais ar, você está subindo a pressão dentro da bola. E aí a gente tem que saber qual é a força que a pessoa tem para poder aumentar a pressão na bola, né? Sim. Vamos supor que na hora que deu 2 bar, né, se botar um manômetro na bola, na hora que deu 2 bar manômetro dentro da bola, tá tão pesado para ele baixar a alavanca lá, a manopla da bomba, que ele não consegue mais. Né? Então, se o cara, né, a pessoa e o operador conseguir bombear até 2 bar, quer dizer que ele seria um compressor que tem 10 litros por minuto, porque é 10 vezes por minuto que ele desloca 1 litro, só que ele só tem capacidade de subir a pressão até 2 bar. Agora vamos para o outro slide, que fala da pressão. Aqui, a pressão.
pressão, né? Do mesmo jeito que a gente viu que vazão é volume por tempo, quando a gente fala de pressão, tecnicamente é força sobre área, né? Então, onde que a gente vê, né? Porque a gente está muito acostumado a falar em bar, né? Sim. A unidade mais fácil da gente perceber a força sobre área seria kgf, né? Quilograma-força por centímetro quadrado. Então, o quilograma-força é a força. O centímetro quadrado é a área. Então, o que é um centímetro quadrado? Imagina que você faz um quadradinho, né, de 1 centímetro por 1 centímetro. Né? Imagina todo mundo aí, um quadradinho, 1 centímetro por 1 centímetro vai ter 1 centímetro quadrado. Se você colocar em cima daquele 1 centímetro quadrado 1 quilo, 1 kgf, né, você vai ter mais ou menos um bar. O bar é muito próximo de 1 kgf por centímetro quadrado, para arredondar, né? E tem, sei lá, outras unidades como o PSI, que é libra por polegada quadrada, né? Você precisa ter 14,5 libra por polegada quadrada para poder equivaler a um bar, ou 14,7 para dar 1 kgf por centímetro quadrado. O compressor, a vazão, a gente tem que entender que aquela quantidade de ar que você põe está deslocando para frente. Ela não está vinculada com a pressão. A pressão é qual é a força, né, na hora que você começa a encontrar uma resistência do outro lado, qual é a força, a pressão, né, que o compressor consegue elevar. Lembra que na hora que a gente viu o homem lá baixando para encher a bola, eu dei um exemplo que ele só conseguiria ter força para subir até 2 bar? Eu tirei da minha cabeça que ele só tem força até 2 bar, isso é relativo. Quem é mais forte vai aguentar mais, quem é mais fraco vai aguentar menos, né? Agora que a gente fala assim, o compressor tem uma vazão de 1000 pés cúbicos por minuto, 28 bar. Os 1000 pés cúbicos por minuto quer dizer que o volume do parafuso, né, que enche de ar, vezes a quantidade de RPM que tem para ele jogar o ar para frente, vai resultar em 1000 pés cúbicos por minuto. Tá. Só que o compressor tem força para encontrar uma resistência para subir a pressão até 28 bar. Quando a gente fala que o compressor tem uma pressão para subir até 28 bar, é a pressão de trabalho. Ele ultrapassa essa pressão, geralmente máquina com motor diesel, 1,5 bar para ele entrar em alívio, né? Se o cliente não está consumindo todo o ar que o compressor produz, o excedente faz subir a pressão. Então, já chegou no 28 bar, não está consumindo, vai começar a acumular. Chegou 29,5, por exemplo, se for um compressor de 28, aí a máquina entra em alívio, ele fecha a válvula, o motor está girando o parafuso só para poder recircular o ar, até que começa a consumir, volta para o 28, que é a pressão de trabalho, abre a válvula e esse ciclo se repete. Uma forma da gente enxergar também, né, a força sobre área, né, para explicar essas duas figuras que eu coloquei aqui, todo mundo está vendo que isso aqui é um tijolo, né? Só que ele está sendo demonstrado as 3 faces dele, né? Ele pode ficar nessa posição, em pé, pode ficar deitado, ou então ainda deitado em outro sentido, com 90 graus, né? Vamos supor que o tijolo pesa 1 kg. Ele pesa 1 kg independente da posição dele. Se você tiver 1 kg dele nessa posição, dá para perceber que tem essa largura, né, com essa profundidade, estreitinha. É a menor área. Você pegar 1 kg, dividir pela menor área do tijolo, você vai ter a maior pressão que ele pode oferecer numa caixa de areia. Ele vai aprofundar o tanto que está na primeira figura. Você virou o tijolo de lado, você vai ter 1 kg na segunda maior área do tijolo, né? Seria esse comprimento aqui por essa profundidade. Ele já vai afundar intermediariamente. Se você colocar ele deitado, ele vai ter 1 kg mais dividido pela maior área dele. Então não tem tanta pressão. Diminuiu a pressão. Diminuiu a pressão. E essa garrafa? A garrafa é o seguinte, né? Você tem um furinho aqui, sei lá, vamos dizer que tenha, sei lá, 1 milímetro quadrado de área do furinho, né? Vai ser a área. Agora, a força. Quando ele está aqui em cima, você só tem esse peso dessa quantidade de água do furo para cima. Então, você está vendo que essa força de menor quantidade de água nesse furinho teve uma pressão pequena. Só quando você passa a ter o mesmo tamanho de furo, mas mais embaixo, onde você tem mais água para cima, é todo esse peso, esse kgf da água, nesse mesmo furo. Então, você vai ter uma pressão muito maior. Então, pressão é força sobre área. Sandro, então tem a ver também com altitude. Se, por exemplo, tem um perfurador que trabalha com compressor no litoral, ele tem uma performance, e se ele trabalha numa altitude de 1000 metros lá, muda.
Quando a gente está no litoral, a gente fala que está no nível do mar, então você vai ter uma atmosfera, né? Tá. Uma atmosfera dá 1,033 kgf por centímetro quadrado, Tá. que é a pressão da atmosfera. Quanto mais alto em relação ao nível do mar você encontra, né, você está com a máquina, a densidade do ar fica menor. Fica menor. Isso tem impacto na vazão do compressor. Mas eu vou ter a oportunidade de mostrar isso de uma forma mais clara daqui para frente. Tá bom. Mas você tem razão, diminuir a pressão conforme a gente está mais alto em relação ao nível do mar. Legal. Ô Sandro, a gente estava batendo um papo, logicamente que para a gente fazer uma apresentação dessa, a gente precisa entender qual que é a necessidade do perfurador. Eu tive batendo um papo com alguns perfuradores, inclusive eu conversei com o João, que ele está montando uma empresa em Santa Catarina. Ele tem um geólogo que dá apoio para ele, fez um mapeamento que ele vai perfurar poços de até 150 metros. E aí ele está fazendo lá uma composição do equipamento. Eu falei para ele, olha, então compra um equipamento pelo menos até 250, né? Porque eu já sei como que é essa história, sabe? O perfurador, ele às vezes quer se limitar, né, para comprar um equipamento por conta do investimento. E às vezes ele acaba encontrando desafios maiores. E aí ele ficou numa dúvida lá. Ele olhou o catálogo, ele visitou vocês lá na feira e perguntou o seguinte, ele veio perguntar para mim, né? Engraçado, porque eu falei, pô, mas por que você não falou com o pessoal da Chicago? Não, Emerson, eu quero perguntar para você devido à experiência, não só do compressor, mas também na perfuração. E aí ele chegou a uma conclusão que ele está em dúvida, assim, chegou a uma conclusão em 2 compressores. O 800 por 20, tá? E o 1100 por 25. E aí ele viu o investimento e a dúvida dele, para 250 metros com diâmetro de 6 polegadas. Qual compressor eu compro? Ele falou para mim. E aí, Sandro? Entendi. Bom, Emerson, você tinha comentado comigo, né, sobre essa pergunta já essa semana, e eu preparei alguns slides que ajudam a gente, ajuda a fazer com que o perfurador tome a sua própria decisão. Eu não vou ser enfático aqui de falar essa máquina ou a outra. Eu vou demonstrar o que acontece se ele escolher uma e o que acontece se ele escolher a outra, né? E aí cada um vai tomar a sua própria decisão, né? Vamos ver aqui. Qual compressor escolher, né? Então, eu coloquei lá a mesma pergunta que você fez agora para todo mundo. Colocou os 2 compressores aí. Os 2 compressores. Então, a gente vê o seguinte, né? Um CPS 820, ele tem 789 pés cúbicos por minuto. E custa, né, 550 mil reais. Aqui, quando a gente fala de preço no Brasil, porque você tem, acho que público que vai estar vendo essa live no Brasil todo, né? O Brasil, cada estado tem um imposto diferente. Aqui eu peguei o imposto de São Paulo, botei um preço médio, o preço da máquina varia também, né? Varia de negociação, varia em cima de um monte de coisas. Então, mas está em torno lá de 550 mil reais no estado de São Paulo. Um 820 e 760 mil, um 1.100 por 25. Peguei essas 2 máquinas. O 820 ele tem 789 pés. 20 bar, a pressão máxima de trabalho dele, vai subir até 21,5 quando o cliente não estiver consumindo o ar, né? Então, até sobe até 21,5, mas o que a gente usa mesmo de trabalho é 20 bar. É uma máquina que pesa 2.574 quilos, né, o peso dela, e consome 46,5 litros por hora de média. Quando a gente olha o CPS 25 por 25, ele varia 954 pé cúbico por minuto na pressão de 25 bar, 1063 é a vazão máxima dele, que ele vai estar entre 16 e 19 bar, que é uma opção da pessoa regular a máquina também. Não é porque ele comprou uma máquina de 25 bar que ele não possa regular a máquina numa pressão menor. Uma máquina de 25 bar pode ser regulada até com 16, é o mínimo. Quando a gente fala do 820 também, vai estar com 16. Quando a gente fala de um 815 a 14, por exemplo, que só tem um elemento, ele pode regular a máquina até 4, 5 bar, se quiser, né? E aí vai diminuir o consumo de diesel, etc. Essa máquina aqui é uma máquina de 4.556 quilos e o consumo fica entre 50 e 55 litros por hora. Aí eu já coloquei esse asterisco do lado das vazões, porque essa é a vazão que a gente expressa no catálogo da máquina. O catálogo, quando a gente fala de vazão, você tem que amarrar uma condição de referência. Porque, igual você falou, a pessoa está usando o compressor num ambiente muito alto, mudou a condição da atmosfera, né, a temperatura, a umidade relativa, a pressão, muda a vazão do compressor.
A referência desses valores está amarrada em uma norma que a gente chama de ISO 1217. Então diz, a máquina dá essa vazão num ambiente de 20 graus, ar seco, né, 0% de umidade relativa e 1 bar absoluto de admissão, nível do mar. Nível do mar. Para o seu perfurador, que perguntou isso, eu diria o seguinte, a primeira coisa é que ele tem que ter em mente que ele só está usando um compressor, ele só quer comprar um compressor, que ele está em dúvida entre esses dois, porque ele tem uma ferramenta pneumática que vai consumir o ar. Essa ferramenta pneumática, conforme você falou, é um martelo de fundo, né, um DTH de 6 polegadas. Existe, sei lá, mais de 100 modelos. Mais de 100 para ser bonzinho, porque só um fabricante sei que tem mais de 30 modelos de martelo de 6 polegadas. Então tem que avaliar o equipamento que ele vai usar também. Ele tem que saber qual é o consumo do martelo para poder operar naquela pressão, né? Então aqui, ó, o primeiro ponto a ser analisado é o DTH. Tem que saber qual que é o consumo do DTH, isso é fundamental, né? Aí vamos lá para o... Ô Sandro, mas espera um pouquinho. Já logo de cara, eu já vi uma grande vantagem aqui para esse amigo meu, o João lá, o perfurador. Eu já encontrei 3 vantagens aqui. Primeiro, no preço, eu tenho um investimento menor, então isso já é sedutor, tá certo? Pô, pagar 200 mil, 210 mil reais a menos, tá? O peso, porque a gente sabe que quando o perfurador vai comprar um caminhão, 2.000 quilos na tara ali, no peso, isso faz diferença. Dá para ele colocar um tambor de 2.000 litros de óleo diesel ali, entendeu? Então, ele vai achar vantagem aqui também, tá ok? E consumo também. Aqui nós temos um consumo menor no 800 por 20, tá? E eu te falo uma coisa, eu já tive já a máquina antiga, que era 950 por 350, e tive o 800 por 20. Em muitas situações, quando eu tinha um poço de 100, 120 metros, eu não hesitava, eu colocava 800 por 20, entendeu? Então, eu estou colocando aqui a minha opinião como assim, que eu já passei por essa situação, entendeu? Mas vamos lá, deixa para você aí, porque a mesma conta que eu fiz lá atrás, eu estou fazendo aqui agora, e parece ser interessante. O que você tem pra gente aí? Existe também perfurador que a gente conhece, que usa, por exemplo, um 800 a 20, ou então 815 a 14, que é uma máquina que é da mesma família, né? No que tem o tamanho, a dimensão, o peso e tudo mais, que o perfurador que está iniciando, às vezes ele coloca tudo num caminhão só. Ele arruma um caminhão que ele consegue colocar o compressor, né? Logo atrás da cabine, aí depois ele coloca a perfuratriz na ponta da carroceria, de alguma forma ele encaixa lá o ferramental. Realmente essa máquina é menor do que o 1000 por 25 e mais leve, mas só que vai ter uma análise final, né, que tem mais ingrediente além desses que você falou, né, para poder compor a ideia final. Olhando então o DTH, lá a gente viu a vazão dos 2 compressores, tamanho, viu o consumo, viu algumas coisas, né. Quando fala de DTH, eu peguei aqui um modelo, né, que esse modelo acho que nem existe mais para vender, mas é um que eu tenho bastante dados dele. Né? Quem comercializava esse martelo é uma empresa que faz parte do grupo da Chicago Pneumatic. Então, o que eu posso falar desse martelo? E por que eu escolhi esse martelo? Né? Porque o consumo dele, que é 1070 SCFM, né, o consumo de ar dele de catálogo, ele é muito parecido com o martelo best-seller que os perfuradores utilizam de forma geral no Brasil. Então, para a pessoa fazer uma análise, né, uma analogia, ele pode pegar lá o catálogo do martelo que ele usa. Muitos utilizam um martelo que é 1050 SCFM para bater a 25 bar. Só que a gente começa a entender um pouco das variáveis. Né? Esse mesmo martelo, se fosse para ele bater a 20 bar, seco, até escrevi aqui seco, o consumo dele é o mesmo martelo, ia cair para 876 SCFM. Então o que a gente pode ver aqui, né? Um mesmo martelo, ele tem um amplo range de pressões que o perfurador pode alimentar ele de ar. Quanto maior a pressão que você precisa no martelo, desde que ele suporte, né? Também não adianta botar a pressão maior que o martelo, que vai estourar, vai matar a gente. Vai dar eu já vi acontecer isso já. Não, o pessoal colocar compressor de alta e colocar aí um martelinho lá de 3 polegadas e explodir dentro do poço.
Não é o fato do martelo ser 3 polegadas que ele não suporta a pressão alta. Pode ser até que o martelo de 6 polegadas tenha um projeto para suportar uma pressão máxima menor do que 20 ou menor do que 25. Tá. O perfurador tem que ter certeza que o martelo, que as mangueiras, que todo o caminho por onde passa o ar suporta a pressão alta que ele está querendo trabalhar. Tá. É fato, quanto maior a pressão, maior a produtividade, desde que você tenha o ar para poder fazer isso acontecer. Aí vem aquele negócio, o que é pressão, o que é vazão? Pressão é a força com que o martelo vai bater, vai resolvendo. É força sobre área, mas de uma forma assim menos técnica, menos rebuscado, né? É a força. Só que não adianta nada você bater muito forte se não tiver a vazão. A vazão é o que vai dar frequência, o que vai fazer a limpeza, que vai dar velocidade para tirar a sujeira. Tem que entender que tem mais coisa aqui no meio, né? Mas enfim, indo para o foco aqui, né? 20 bar seco que ele consome de catálogo. SCFM. O que quer dizer SCFM? O S é que é standard. Standard pé cúbico por minuto. O CFM é pé cúbico por minuto em inglês, né? Então, está dizendo que ele tem esse consumo se estiver no nível do mar, se a temperatura for 15,6 graus, que é 60 Fahrenheit, né? O que dita lá a norma standard, e o ar seco. Só que vamos pensar o seguinte, o perfurador não vai se perfurar no nível do mar, acho que deve ser quase o mínimo, né? E no Brasil não é assim, legal você pensar que é 15,6 graus, né? Então eu botei aqui um panorama mais fácil de observar no Brasil. Então eu estou pensando que o perfurador vai injetar 1.000 litros por hora de água junto com o ar, né, para entrar dentro da haste e bater o martelo, né? Ele vai estar trabalhando numa altitude de 500 metros acima do nível do mar e uma temperatura de 30 graus. Aí o martelo não vai mais consumir aquele valor. E não vai mais ser standard, né? Porque standard é só nessa condição. Nessa outra condição ele vai ficar esse valor aqui de baixo, né? Com 20 bar vai consumir 946 pé cúbico por minuto, com água, ou então também com água, 25 bar vai consumir 1.172 pés cúbicos por minuto. Então, focar nisso, né? Mudou a condição, mudou o consumo. Aí, vamos ver aqui o que acontece no resto da análise, né? O compressor, né? Do mesmo jeito que eu corrigi o consumo de ar do martelo, eu tenho que corrigir a vazão que o compressor vai ter, né? O compressor, no catálogo dele, né, que é o ISO 1217, ele está 0% de umidade relativa. Na prática vai ter umidade, porque no Brasil só vai ter 0 se for no deserto, né? Ou Brasília. O Brasília. E também nem sempre, no deserto está lá com 0, né? Eu não estou corrigindo a umidade relativa aqui para poder simplificar, tá, né? Mas no final aqui dessa apresentação tem até um QR Code que eu coloquei de uma série que a gente botou na internet que explica até a umidade relativa. Embora não vai mudar muita coisa. Tá. Fazendo a correção do compressor, ao invés dele dar 789, nessa condição, 30 graus, 500 metros acima do nível do mar, ele vai dar 855,3. Para não ficar muito complexo, né? Tá aqui a conta, vai ficar gravado. Quem tiver curiosidade, tenta esmiuçar melhor. Se quiser, até pode me ligar depois, eu explico com detalhes, né? O 1.100 por 25, que dá 954 a 25 bar, nessa condição ele vai dar 1.034,1, né? Então, 855,3, 800 a 20, 1.034,1, o 1.100 por 25. Agora vamos combinar o martelo com o compressor. Pessoal, aí que tá. Às vezes você vai estar comprando um compressor achando que você já está com a solução. Olha o que o Sandro está falando. Você tem que avaliar a pressão de trabalho do seu martelo. Não dá para simplesmente colocar qualquer martelo para trabalhar qualquer haste, entendeu? Então, assim, é isso que o Sandro está explicando. Você precisa avaliar, né, esse conjunto, tá? Martelo, compressor, para você saber se você está tendo eficiência ou não. Olha o que a conta que ele está fazendo para escolher entre um compressor e o outro. Está levando várias coisas em consideração. O negócio é um pouco mais complexo. Não é complexo para cada um também, mas talvez na hora que a pessoa pensar que existem essas variáveis, né, e começa a se acostumar a se preocupar, e não é o perfurador que precisa saber fazer isso, né? Ele pode guardar o vídeo que vai estar na internet e tal,
escrever, se quiser apresentação eu dou, mas ele tem que saber cobrar isso de quem está vendendo o martelo, de quem está vendendo o compressor. Né? É muito mais obrigação do fornecedor elucidar ele daquilo do que ele saber. Né? Mas, por exemplo, né, quem compra um compressor de 20 bar, né, um 820, como você está colocando aí, uma dúvida que o seu aluno aí, cliente tem, né, ele pensa, comprei um compressor 820, então comprou um 1100 por 25. Essa máquina tem que dar 25 bar, então o outro tem que dar 20. Ela só vai dar 25 ou 20 bar se a demanda de ar que você colocar para o compressor alimentar for menor ou no máximo igual ao ar que ele produz. Se for maior, aí a pressão cai, porque o compressor não tem condições de alimentar aquela demanda de ar, né? Por exemplo, continuando aqui, né, a gente corrigiu o martelo, né, se depois alguém voltar o vídeo para tiver na internet aí e ver, vai ver que quando eu fiz o cálculo do martelo ele dava 946 pé cúbico por minuto para bater a 20 bar. Só que o compressor, ele dá só 855,3. Então perceba que o compressor está oferecendo menos ar do que o que o martelo requer na altitude de 500 metros a 30 graus, né? Aí, o que a gente faz, né? Você tem que pensar assim, você faz uma conta. Você bota a oferta de ar do compressor em cima e divide pela necessidade de ar que a ferramenta, no caso o martelo, tem. Então, 855,3 dividido por 946. Quando você faz essa conta, você vai chegar num valor 0,904. Como que você interpreta isso, né? 0,904 quer dizer que o compressor só atende 90,4% da demanda. E eu estou facilitando a coisa aqui que eu não estou falando de vazamento. Porque numa instalação, entre a saída de ar do compressor, a mangueira que vai unir o compressor à perfuratriz, as hastes roscadas, tudo, tem vazamento. Eu não sei quanto vai ter de vazamento, mas vai ter alguma coisa significante que vai fazer com que o 0,904 vai ficar um número menor, porque vai aumentar a demanda. Não é só o martelo que está alimentando o vazamento também, porque tem o vazamento antes de chegar no martelo. Então a gente tem que pensar assim, né? Puxa, o compressor só está alimentando 90,4% da demanda. Eu esperava desse compressor 20 bar, que conforme eu falei, ele só dá 20 bar se você no máximo estiver consumindo o que ele produz, né? Só que como você está consumindo mais, você pega o 0,904 e multiplica pela pressão. 0,904 vezes 20 bar dá 18,1 bar. Então, desconsiderando o vazamento que vai existir, né? Mas vamos pegar um mundo utópico aqui que não existisse. A pressão vai equilibrar com 18,1. Se ele comprar um 820, ele vai ver 18,1 bar resultante lá no manômetro do compressor. Tem que levar em consideração. Aí, por outro lado, olhando o 1100 por 25, né? A gente quer 25 bar e o martelo está consumindo 1172 nesse ambiente para poder bater a 25 e o compressor está gerando 1034,1. Quando a gente divide o que o compressor fornece pelo que o martelo demanda, desconsiderando o vazamento e tudo mais, vai dar 0,882. Quer dizer que o compressor só atende 88,2% da demanda. Faz a mesma coisa, o perfurador esperava enxergar 25 bar. Mas como o martelo consome muito ar, você pega 0,882, multiplica por 25, você vai encontrar que vai parar no 22. O compressor vai estar lá com 22. E o martelo ele tem uma série de selos que mantém aquele consumo de ar lá dentro. Com pouco tempo de uso, esse selo começa a consumir mais ar. E desgaste também do martelo. O desgaste normal do martelo faz com que o consumo de ar aumente, né? Então, tem um perfurador amigo tem máquina da Chicago, né? Que ele fala assim, eu compro o martelo e quando eu começo a utilizar o modelo lá que ele usa, tá com 23, 24 bar. Quando chega em torno de 21, 22, demora uns 3, 4 meses para isso, ele joga o martelo fora, ou sei lá, guarda para fazer alguma outra coisa, mas ele passa a utilizar um martelo igual aquele, ele não está reclamando do martelo. Ele gosta do martelo. Mas depois de 3, 4 meses, o martelo consome tanto ar, né, que perde a eficiência. Ele perde a eficiência, ele é um perfurador que está muito focado em eficiência. Ele passa a utilizar um martelo novo. Mas, enfim, essa aqui é a primeira análise. Tem mais. Vou continuar aqui. Aqui. Eu estou trabalhando com dados do QL 60 a mais lá que a gente viu, né?
O QL60 a mais, para bater num granito de 152 megapascal a 500 metros acima do nível do mar, com 30 graus, injetando 1.000 litros de água por hora, ele vai ter uma taxa de penetração com 18,1 bar, eu já limitei, né, a informação com 18,1 bar. Ele vai ter 42,9 metros por hora de taxa de penetração nesse granito de 152 megapascal. O 1820, ele tem um custo de manutenção por hora, envolvendo mão de obra, peças, lubrificante, tudo, né? Só que aqui eu fiz o seguinte, eu olhei para o manual da máquina e eu percebi que com 2.000 horas ele faz um ciclo completo de passar por todas as manutenções, né? Porque esse compressor tem manutenção a cada 250 horas, né? 250 horas é do motor, aí o compressor começa a ter manutenções com um intervalo maior, mas eu levei em consideração tudo, até 2.000 horas. Aí eu peguei o custo total, gasto de mão de obra, de peça, lubrificante nas 2.000 horas, dividi por 2.000 para saber o custo por hora. Eu cheguei no valor de R$ 24,38, né, por hora de manutenção. Então vamos supor que o perfurador, eu adotei aqui um número que ele vai perfurar 2.000 metros por mês. Então se eu pegar 2.000 metros, dividir, né, por 42,9 metros por hora, eu vou perceber que ele, com 46,6 horas, ele atinge o target de 2.000 metros. Só que eu tenho que pensar que o compressor fica ligado, não só perfurando, ele também fica ligado sem perfurar. Eu joguei aqui 20 horas a mais para rosquear as hastes, que não está perfurando enquanto está rosqueando, fazer alguma limpeza que ele puxa o conjunto hidráulico do fundo do furo, só para poder fazer alguma limpeza que acumulou. Aí, jogando essas 20 horas a mais, eu cheguei no número de 66,6 horas por mês, que vai dar 799,2 horas por ano. A mesma coisa para o 1100 batendo a 22. Ele é um compressor de 25, mas nesse desafio só vai chegar até 22, que a gente viu no slide anterior. A taxa de penetração é 51,8 metros por hora, o mesmo martelo, só porque está com pressão maior. Trocou o compressor. Trocou o compressor. 2.000 metros por mês dividido por 38,6, dividido por 51,8, vai dar 38,6 horas para ele fazer o desafio de 2.000 metros. Coloquei as mesmas 20 horas porque eu estou pensando que está fazendo a mesma quantidade de poço, então a mesma quantidade de haste que vai rosquear, vai fazer limpeza igual, enfim. Aí vai dar aqui um número de horas por mês de 58,6 e por ano 703,2. 100 horas, Sandro. Ganhou 100 horas com o 1100 em relação ao 820. Você tem mais eficiência. Isso é um ponto importante que eu diria que é o mais importante de observar. A gente vai ter uma conclusão aqui que vai levar em consideração todos os pontos, né, para o perfurador pensar bem entre uma máquina e outra, né? E uma coisa que é importante também de falar aqui, né? Essas 20 horas, pode ver que de 46,6 eu coloquei 20 horas para rosquear. Se for um grupo, né, um time de perfuração, que ele é mais ágil na hora de fazer o rosqueamento das hastes, que depende da habilidade da equipe que o perfurador lá tá usando, né? Depende também quanto tempo ele deixa o compressor ligado sem estar rosqueando ou sem estar perfurando. Eu já visitei perfuração que a pessoa parou de perfurar, está indo para a hora do almoço, só que demora, sei lá, uns 20, 30 minutos, juro, eu vi isso, né? Para a pessoa subir no caminhão e desligar o compressor. Isso altera esses números, né? Tem que entender aqui, a taxa de penetração também eu estou adotando que é tudo no granito de 152. É para dar uma ideia de como que analisa. Aí tem que fazer a média em cima da realidade de cada perfurador, que vai mudar em função do tipo de solo que ele perfura, de rocha, ambiente, etc. e tal. Aqui é um exemplo de cálculo, mas isso aqui é uma coisa que pode ser real em alguma região. Ganhou 100 horas com 1.100 por 25. Aí vamos ver o próximo slide, o que ele fala, né? Custos por modelo. Quem adota lá ou está pensando no 820? Nós vimos que por ano vai trabalhar 799,2 horas, vezes R$ 24,38, que é o custo por hora para pensar na manutenção, vai chegar no número de 19.484,50. Aí tem que pensar no consumo de diesel. Essa máquina tem um consumo médio, já pensando carga, alívio, tudo, 46,5 litros por hora.
vezes as horas que ele vai trabalhar por ano com esse compressor, vezes R$7, que é o litro do diesel, vai dar 260.139,60. O custo total está dando 279.624,10 por ano. No 1.100 por 25, ele vai trabalhar 703,2 horas. Então ele ganhou 96 horas por ano, que se arredondou para 100, né? Mas perde 100. Dá 12% mais eficiência, né? De ganho. Vai usar 12% menos o compressor, no caso do 1.100 por 25. O custo da manutenção vai ser 703,2 horas vezes... desculpa, a manutenção aqui é 703,2 vezes 26,94. Então, o custo de manutenção é um pouco mais caro que o outro, né? Porque é uma máquina maior, usa mais óleo, etc. E tal. 18.944,21. Perceba que a manutenção ficou um pouquinho mais barata. Aqui, para quem acompanhou todo o raciocínio, a única coisa está na taxa de penetração do martelo. Aquilo está sendo uma chave para poder diminuir as horas nesse compressor de maior pressão em relação de menor pressão, né? Eu não manipulei nada, está chegando muito perto o número do outro, mas se alguém tiver alguma dúvida, tem que consultar o quanto que o martelo que ele vai querer utilizar vai dar de taxa de penetração, trabalhando com 22 bar, que equilibrou aqui, versus 18 bar. A chave desses números ter dado parecido é isso, né? Aí o custo de diesel, essa máquina consome mais litros por hora, que foi o que você observou no primeiro slide que eu falei. Sim. Só que no final das contas ficou quase igual, porque você usa menos horas o compressor que dá mais vazão e mais pressão do que o que dá menor vazão, que tem menor vazão e menor pressão. Então você tem que entender não o quanto que ele consome por hora, mas o quanto que ele vai consumir para fazer o desafio que você está expondo o compressor. É diferente o jeito de pensar, né? Todo mundo pensa, né? Um compressor consome não sei quanto, sei lá, 46 e o outro consome 53. O 53 é pior. Não necessariamente. Porque você não tem que olhar o consumo por hora. Você tem que ver o quanto que ele consome para poder fazer o serviço que você vai expor a máquina para fazer. Essa que é a chave. Então a gente percebeu aqui que no final das contas o custo desse aqui ficou, sei lá, R$500 mais barato. Mas não é a principal análise, porque R$500 mais barato por ano não vai justificar pagar 200 mil mais caro no compressor, né? Vamos ver o que fala aqui mais para frente, né? Na conclusão, no final. Análise geral. Os custos operacionais, a gente viu que praticamente empata. Deu R$500 de diferença. A produtividade, no caso do 1.100, né, comparado com 820, ficou 12% mais produtivo. O investimento é na ordem lá de R$200 mil menor por 820. O custo, aqui que eu acho que é o principal ponto, né? O custo hora-máquina e hora-homem vai cair proporcionalmente ao ganho de produtividade. Ou seja, quando a gente pensa que o 1.100 por 25 ele vai ser 12% mais eficiente, não é só a eficiência que vai dar aqueles R$500 de vantagem. Você tem que pensar que a equipe, né, que o time de perfuração que está fazendo o poço vai sair daquele lugar 12% mais rápido. Ele saiu 12% mais rápido, ficou mais barato a hora homem, ficou mais barato também o diesel da perfuratriz, porque a perfuratriz também gasta, né, horas para poder atingir, hora de fazer manutenção, gasta diesel do motor que ela tem, tudo você está diminuindo em 12%. Aí ele tem que extrapolar os outros custos, né? Então é o seguinte, você chegou num ponto que no meu ver é importante, muito importante. Com a dificuldade hoje de mão de obra qualificada, o custo dos encargos, o custo trabalhista, uma série de coisas, você tem que avaliar se esses 12% de economia vale a pena. Eu acredito que não. Eu acredito que vale a pena você investir numa máquina maior. Sim, vai ter os outros pontos que vai trazer um pouco dessa reflexão também, né? Eu vejo ele também, no caso do 1.100, por ele ter maior pressão, na prática desse cenário que eu fiz aqui, né, deu 22 contra 18 e ganhou 4 bar. Esse modelo ele chega mais fundo, que foi o que o Thiago falou no vídeo dele, né? Sim. Ele apontou lá o 1250, que é o irmão do 1100, assim, com esse aqui o buraco é mais embaixo. Então depende do desafio que o perfurador vai querer ter. Se ele está numa região do jeito que você colocou no começo da conversa, né? Vai perfurar 150 metros, 200, pode ser que em termos de desafio o 820
vai atender ele perfeitamente. Só que os 12% que o outro vai dar a mais de ganho vai ser sempre. Mesmo no lugar que ele não tem que ir tão fundo, ele vai conseguir mais rápido com 1.100 por 25. Só que ele vai estar preparado que se um dia ele mudar a visão, né, e querer trabalhar numa área, ou então aparecer algum cliente querendo perfurar mais fundo, o 1.100 vai chegar mais fundo. O 820 ele tem um limite que ele não chega mais, né? Aí vem lá, além dele chegar mais fundo, ele pode proporcionar um número maior de postos por mês ou por ano, com a mesma equipe e demais equipamentos. Aí eu coloco um exemplo, isso aqui acho que é fundamental. Vamos supor que a empresa já tem um cenário de, olhando para o retrovisor, perfurar 25 postos por ano, e aí usa 820. Quando você passa esse cenário, né, a trabalhar com 1.100 por 25, que tem 12% a mais, se você fizer 1,12 vezes 25, você vai chegar no número exato de 28. Ele consegue perfurar 3 postos a mais do tipo do mesmo perfil do posto que ele perfurou os 25, com a mesma equipe, com o mesmo compressor, com os mesmos custos. Se por um acaso ele não quer perfurar os 12% a mais, porque ele não tem uma carteira muito cheia de serviço ainda, ele tem que entender que o custo, hora homem, hora máquina, vai ficar menor com 1.100 por 25. Quanto que isso reflete no mercado dele de venda de posto, de taxa de lucratividade, que é o que vai determinar se ele escolhe o 820 ou então 1.100 por 25. Ele está pagando R$200 mil mais caro no 1.100 por 25? Sim. Só que o custo do posto dele ficou mais barato. Aí tem que pensar, eu preciso vender mais barato para poder ganhar uma concorrência ferrenha, ou então eu já tenho um nome que o cliente prefere comprar de mim de qualquer forma, e trabalhando com 1.100 por 25, eu vou cobrar o mesmo preço de metro perfurado, mas com um custo menor. Ao longo de todos os 25 postos que ele fez, ele está lucrando mais, porque o custo ficou menor. Esse lucro que ele vai ter maior, né? Olhando a manutenção da perfuratriz, olhando o custo da hora homem dele, hora máquina de todos os equipamentos, pode determinar para ele se é melhor ele escolher o 820 ou o 1.100 por 25. Então, basicamente, a conclusão que eu chego é essa, né? Mas eu não tem como eu afirmar, usa 820 ou 1.100 por 25. Pelo menos ele sabe aonde ele está entrando. O que eu diria assim, que a obrigação minha como fabricante é fazer o cliente enxergar de forma geral, né, o panorama de variáveis que ele tem na hora de tomar a decisão, né? E aí, se tiver dúvida, vai perguntando, vai dialogando para poder, ajuda a fazer as contas também, se for o caso, para ele chegar na conclusão de qual é a melhor máquina. Não sei se eu fui claro, mas o assunto não é muito simples. Não, né? É simples, mas é importante. Importante. Ô Sandro, vou só relembrar aqui alguns pontos importantes na apresentação do Sandro, tá ok? Primeiro ponto, você vai comprar um equipamento, dá uma olhada na certificação, nas normas, tá, do equipamento, para você não ser pego depois de surpresa, né? Vamos supor que aconteceu um acidente com o compressor, a gente tem históricos aí de vários equipamentos no Brasil que já aconteceu, então essas NRs, essa segurança hoje é algo que pega muito, tá ok? Dimensionar a máquina corretamente em função do martelo, isso é importante. Então você que está definindo aí, eu vou comprar um 800 por 20 ou 1.100 por 25, conversa com o fabricante de martelo, né? O Sandro colocou aqui um exemplo de um martelo importado, mas a gente tem aqui, né, empresas renomadas que têm especificação técnica do martelo e vai te dar essa consultoria, né? Então, avaliar se o compressor ele está dentro do que o compressor vai gerar de ar comprimido ali, né? Tanto na vazão quanto na pressão, se o martelo está preparado para aquilo, né? Porque senão talvez você tenha um risco com o martelo que você está trabalhando, não vai ter eficiência, tá? Então, e outro ponto que eu achei muito importante aqui da sua apresentação, ô Sandro, quando o perfurador vai tomar uma decisão sobre o equipamento, é avaliar as condições de trabalho. Poxa, eu estou a 1.000 metros lá de altitude, eu estou a 500 metros, estou no nível do mar, entendeu? A máquina está preparada para aquela situação, né? A gente viu aqui na apresentação que o Sandro coloca vários modelos de máquinas mais robustas. Por exemplo, o compressor, não só o compressor, mas o gerador, que tem condições de atender
nas condições climáticas também, né? Porque tem a ver também, né? Você não pode simplesmente pegar um gerador e colocar ele lá, simplesmente deixar. Ele tem que ter bacia de contenção para não cair óleo no chão, né? Ele tem que ter aquela estrutura para você poder içar, levantar ele, tudo e tal. Então, escolher uma empresa que te dá esse suporte, a Chicago, pelo que eu estou aprendendo aqui, gente, ela dá todo esse suporte, né? Sem falar da assistência técnica toda espalhada pelo Brasil. Então, quando você for tomar essa decisão, procura saber os detalhes para você depois não ser pego de surpresa, né? Comprei o equipamento e agora não está tendo eficiência ou estou com algum problema aqui, tá? Eu vejo isso todo dia, Sandro, porque como a gente conversa, nós temos uma escola para perfuradores, onde o perfurador vai lá, ele se qualifica, ele também, a gente ajuda ele no dimensionamento dos equipamentos, né? Porque muitos têm dúvida, principalmente aquele que está começando, né? No caso do Thiago, que fez a apresentação aqui, que foi lá dar um depoimento para vocês, lá no stand de vocês, não, ele já tem vários compressores, já testou de tudo. Mas você que está querendo começar no ramo agora, ou está querendo comprar a primeira máquina, avalia, faça aquilo que o Sandro falou aqui, avalia todos os detalhes, ok? Esse é o momento mais importante, você avaliar consumo, vazão, pressão, para você equalizar. E outra coisa que eu falo também, Sandro, para o perfurador, ele avaliar a geologia onde ele trabalha. Porque é o seguinte, por exemplo, vou dar um exemplo meu aqui, tá? Quando eu usava o 800 por 20 para iniciar o poço, que o poço tinha uma cobertura muito grande de sedimento e eu tinha que usar espuma e também polímero, eu dava preferência para o compressor, o 950 por 350, que eu tinha um volume maior ali, entendeu? Agora, quando eu ia pegar um poço com 15, 20 metros o máximo para encontrar rocha, eu usava 800 por 20. Então é importante você conhecer a geologia para saber dimensionar exatamente o compressor para o tamanho que você precisa, ok? Bom, gente, vou ver se tem alguma pergunta para a gente tirar aqui, para a gente poder já ir para os finalmente. Parabéns pela apresentação, Sandro. Eu fiquei de queixo caído aqui com o nível, como você esmiuçou, né, as informações aqui para o usuário lá, para quem tem o compressor precisar tomar decisão. Aqui eu fiz a conclusão no outro, mas tinha até deixado aqui escrito, bom que agora vai aparecer pro vídeo também, né, para a posteridade aí, né. Aqui tem a conclusão que acabei falando, que está escrito aqui no slide anterior, mas esse QR Code é o QR Code que faz com que quem está assistindo a gente, né, chegue onde que a Chicago colocou no YouTube uma série de vídeos falando, né, é uma série que chama Perfurar. Tá. A gente fala sobre análise que tem que fazer na hora de escolher o compressor, na hora do perfurador, né, escolher o compressor, e no final dessa série tem um vídeo extenso, mas explica aqueles cálculos que eu falei aqui bem brevemente, com bastante detalhe, né? Tá. Mas, enfim, aqui, ó, né, qual é a conclusão? A empresa está começando, vai perfurar um poço não muito profundo, não tem a demanda alta, talvez 820 pode ser uma solução viável, né? Tem 2 toneladas a menos, ele é menor do que o 1125 e tem muita gente que bota no caminhão compressor, perfuratriz, ferramental e tudo mais. Se a empresa é madura, tem uma carteira de clientes muito grande, né, e procura, né, tem muita procura por serviço, perfura todos os desafios, poços mais profundos, aí é importante para essa empresa o custo de hora máquina e hora homem, o 1.100 ou o 1.250, né, mais adequado. Que é o mais adequado. Enfim, eu falei sem ter apresentado. Não, tá ótimo, Sandro. Tá ótimo. E aí o último slide aqui é o slide que abre para as perguntas. Vamos lá, gente. Tem uma pergunta da Jennifer Reis. Ela diz que tem um compressor 1250 ano 2022 e gostaria de saber se tem alguma configuração que faça gastar menos diesel. E também pergunta se vocês têm os dados de quanto ele gasta por minuto. Tá. Faz a pergunta de novo, não sei se saiu a... Jennifer Reis. A Jennifer Reis fez uma pergunta, disse que tem um CPS 1250 por 28, né? E perguntou se tem como fazer algum tipo de configuração no compressor que permite com que ele tenha um consumo de diesel, sei lá, menor, né?
Só para entender, né? O 1100 por 25 ele tem um motor que chama DC9 da Scania. É uma máquina de 5 cilindros com 400 cavalos de potência. Quando a gente vai para o 1250 por 28, ele tem um DC13 de 6 cilindros. O consumo médio do 1100 diria assim, que é monstruosamente a principal característica vantajosa do 1100 por 25, que ele consome lá entre 50 e 55 litros por hora, que eu fiz a conta aqui com 53. Né? Então são motores diferentes. São motores diferentes. O do DC13, que está no 1250, ele tem 450 cavalos. O consumo do DC13 a gente percebe que fica em torno de 70 a 75 litros por hora de consumo de diesel, né? Lembrando que o mais importante não é pensar no consumo de diesel por hora, e sim o quão rápido ele fez a perfuração de forma geral, né? Vamos supor que a Jennifer pense, a máquina está consumindo 70 litros por hora, 75, não sei, tudo varia um pouco de um lugar para o outro, né? Em torno de 75 que seja, né? Então, poxa, eu queria que consumisse só 53. Dependendo do martelo que a Jennifer usa, né? Se for um martelo que ele consegue ser muito bem alimentado, um martelo dos melhores que tem, né? Quanto melhor o martelo, ele também consome menos ar. Também não adianta ter um martelo bom, fura pra caramba, você tem que ter 2 compressores para alimentar, porque aí a conta não fecha muito bem, né? Se for um martelo de 6 polegadas. Então, mais do que pensar no consumo por hora, é pensar o quão rápido a máquina faz o furo como um todo, o poço, né? O poço fica construído. Não adianta nada falar assim, Jennifer, você quer fazer ele gastar menos? Ela consegue na válvula lá regular o compressor para 16 bar. Se regular ele para 16 bar, ele vai consumir bem menos, mas não vai ter a performance que ele teria para trabalhar com 28 bar. Sim. Aí, mas vamos supor o seguinte, né, que a Jennifer usa algum martelo que ela percebe que na prática a pressão do compressor cai para 17, 18. Porque o compressor 1250 ele dá quase 1.200 pés se ele trabalhar até 19 bar. Quando ele passa de 19 bar, é o gatilho para a máquina diminuir eletronicamente. O motor manda, né? O módulo eletrônico manda o motor diminuir a rotação e aí aumenta a pressão, passa a consumir mais diesel, só que dá menos vazão. Se na prática ela percebe que o instrumental que ela usa, né, fica sempre em torno de uma pressão menor, ela poderia regular o compressor para uma pressão menor. Mas, de novo, não pensa na conta por hora. Pensa quanto que gastou de diesel ao longo da perfuração como um todo. Porque ela pode começar o poço, terminar ele com 3, 4 horas, com toda a eficiência do compressor. Se ela diminuir lá para 16, pode ser que ela gaste 5, 6. E aí a conta talvez vai igualar em consumo, mas ela teve mais horas homem. Justamente, isso que é a questão, né? Ela fala, tá gastando 75 litros por hora. E aí, só gasta 6 horas para fazer o poço. Se eu regular o compressor de algum jeito aqui, que ele vai fazer 50 litros por hora, mas gastar o dobro do tempo para poder perfurar, aí ela tem que pensar que ficou pior, né? Ficou pior o dobro. Lembrei de uma coisa aqui, Sandro, para deixar para Jennifer aqui, seguinte, a fiação de bit, tá? A desgaste do martelo, tá? Então, seja, se ela tem um compressor que tem uma eficiência enorme na perfuração, tem que avaliar se a ferramenta está bem afiada. Tem muito operador que não gosta de afiar bit. Eu não ouvi falar de nenhum ainda que afia. Os que eu conversei, não, você vai jogar fora. Você vai conhecer. Eu vou te levar numa máquina. Nas máquinas que trabalham com a gente, o pessoal trabalha com afiação e não usa martelo com desgaste. Entendeu? Então, ter essa eficiência e também treinar a tua equipe. Fazer com que a equipe tenha consciência de avaliar e controlar todos esses parâmetros. Entendeu? Porque não adianta tá lá, compressor ligado, máquina ligada, e o operador, Sandro, não olhar o material para ver se mudou o granito, né? Tem a questão da face do bit também, que às vezes ele é mais apropriado para um material duro e o outro bit é para um material mole, então às vezes a performance dele não vai ser... Porque é o seguinte, o bit na hora que está perfurando, o material tem que escoar pela lateral. Eu já vi bit na perfuração que ele está fechado aonde escoa o material, entendeu? Então, toma cuidado, Jennifer, com isso também, com o ferramental, com a marca do martelo,
né? E tudo isso tem a ver. O diâmetro da perfuração também, porque ela também não falou o diâmetro, né? A haste em relação ao diâmetro do furo, por que acontece? Então, a área anelar. É por lá que vai fluir toda a sujeira que bateu no fundo do furo, né? Se, por exemplo, usa uma haste fina em relação ao diâmetro do bit, você tem uma área anelar muito grande. Aí muito volume. Você perde a velocidade de fazer a limpeza. Quando você perde a velocidade de fazer a limpeza, o martelo vai lá, bate, gera um monte de detrito. Se ele não conseguir tirar instantaneamente aquele detrito para na outra batida pegar a rocha sem sujeira, o martelo não vai penetrar. Aí ele fica muito mais importante do que o compressor gastar X litros por hora, é o martelo não está aprofundando, não está penetrando na perfuração. Então tem um monte de outras variáveis que são tão importantes quanto o compressor. Sim. O compressor é importante? É importante. Mas eu diria assim que a ferramenta que consome o ar, a pessoa só comprou o compressor para alimentar o DTH. E o DTH está furando através do bit. Sim. Se a pessoa não cuidar da haste, do DTH e do bit, vai dar errado o negócio. Quer ver outro detalhe também, gente? Quando o perfurador, o operador, ele não entende do ciclo da rotação do bit. O que acontece? O bit, quando ele bate, se ele ficar batendo no mesmo lugar, entendeu? O que vai acontecer? Ele não vai cortar um material novo, ele vai ficar remoendo, sabe? A pedra, a rocha lá. Então, tem que ter a rotação certa. E como que o operador, primeiro, o que ele tem que fazer? Ele tem que avaliar qual que é a rotação indicada para o material que ele está perfurando, e depois ele tem que avaliar também o tempo de perfuração. Então, ele precisa de uma planilha e começar a tomar nota do tempo de perfuração e ser crítico ao ponto de avaliar, poxa, tá aumentando o tempo. Não está aumentando. Não está aumentando, tem alguma coisa errada. Manobra, tira o ferramental, vai lá, afia o bit e compara para ver se vai aumentar a eficiência ou não, tá? Então não é só compressor, não. Bom, enfim... É muitos detalhes. Jennifer, não sei se a gente explicou, mas qualquer coisa pode me procurar depois e eu tento te ajudar dentro do possível. Tem mais pergunta? Sim. O Lourenço Saeta perguntou, para essa mesma configuração, para martelo de 4 polegadas, seria ideal o de 800 pés? O exemplo que vocês usaram. Diminuiu o volume. O que eu posso falar para o Lourenço, né? Quando o martelo... O Lourenço, isso aí você vai para todo Faz a mundo, pergunta. Né? Desculpa, a Jéssica perguntou para mim, estou pensando que está todo mundo ouvindo. O Lourenço perguntou o seguinte, se ao invés de usar um martelo de 6 polegadas, se fosse um martelo de 4 polegadas, né? Qual que seria? Se isso aí ajuda, talvez, definir se seria 820 ou 1100 por 25. O que eu posso falar, então? Agora eu vou entrar na resposta, né? Quanto menor o martelo, o consumo de ar é menor. Mas eu vou fazer um paralelo, né? Os martelos de 6 polegadas, eu tenho uma lista de 30 martelos só da empresa que fazia lá o QL60+, né? No meio desse range, um martelo que consumia menos de 6 polegadas, consumia alguma coisa 950 pés, né? E o martelo que mais consumia também de 6 polegadas, da mesma empresa, consome 1.800 lá vai fumaça. Então perceba que entre o martelo que menos consome ar, tudo de 6 polegadas da mesma empresa, até o que mais consome, você simplesmente tem o dobro de consumo, né? Aí se a gente for pensar agora no de 4 polegadas, via de regra, quando o martelo é menor, o consumo de ar dele é menor, mas o consumo é menor por lógica, né? Só que vamos supor que o martelo que o Lourenço está referenciando é alguma marca que não é tão boa e que o martelo, não é porque 4 polegadas, por lógica, deveria consumir menos ar, mas pode ser que o que ele conhece seja o que consome muito ar. Não sei exatamente que martelo que está falando. Via de regra, o 4 polegadas é menor. Então, sendo menor, a gente já percebe que talvez o tamanho do 820, que ele tem menos vazão do que o 1100 por 25, talvez ele coincida para fornecer a demanda de ar que o martelo de 4 polegadas do Lourenço demanda. Só que para essa parte de limpeza, para atender o martelo, show de bola na hora que faz aquela conta, né? A vazão do compressor dividido pela demanda do martelo, o número vai dar 1 ou maior do que 1. Show! Só que com 25 bar, você tem 5 bar a mais. Ou 28 bar, você vai ter 8 bar a mais. O bar a mais vai aumentar a taxa de penetração e vai fazer chegar mais fundo e chegar mais rápido do que o 820.
isso não tem como ser diferente, né? No que tange performance, a máquina chegar mais rápido no fundo do furo, maior pressão vai chegar mais rápido. O 820 vai combinar com o martelo de 4 polegadas do Lourenço, show de bola, vai combinar. Só que vai chegar até 20 bar. O 25 sempre vai chegar mais rápido e vai chegar mais fundo. A conclusão final é essa. Outra pergunta? O Adilton Tavares diz que está começando o negócio dele no mundo de poço e queria saber como ele consegue encontrar o catálogo da Chicago para poder escolher o melhor compressor para ele. Adilton Tavares está começando no negócio de poço e está perguntando como encontrar o catálogo da Chicago Pneumatic, né? Nossa, na FENAGUA, na semana passada, retrasada, do mesmo jeito que fez o QR Code aqui para ir para o YouTube, onde tem nossos vídeos, tinha um QR Code que a gente fez uma seleção de máquinas específica para atender o mercado de perfuração. Vou colocar no link desse vídeo aqui o catálogo. O QR Code, o Emerson vai colocar no link onde está esse vídeo. Mas eu vou falar também o meu e-mail, né? Meu e-mail, deixa eu pular aqui, até onde tem o meu e-mail. Aí, se quiser mandar um e-mail para mim também, esse e-mail aí, mandar um e-mail, eu respondo o catálogo que você quiser. Mas o link vai te dar acesso direto na página que tem todos os catálogos usados para perfuração. Oi, Dilton, mas olha, toma cuidado, tá começando agora, tá? São muitos detalhes, muitas armadilhas. Venha fazer o método perfurador de sucesso. Nós começamos agora a turma. Se você passar uma mensagem pra gente hoje, ainda dá tempo. Você só perdeu uma aula que tá gravada. Dá tempo de você fazer, entrar na mesma turma que o Sandro tá fazendo. Turma 9 agora, ok? Turma 9, última turma do ano. Então, Edilton, não perca essa oportunidade aqui. Conhecimento vale ouro. O que eu posso falar para você do curso do Emerson? Tem muito cliente da Chicago que é perfurador, que faz poço há anos, são pessoas que já têm bastante sucesso, né, no que fazem nas suas regiões, e esse pessoal, mesmo com toda essa experiência, procura o Emerson, faz o curso e gosta. Então, eu acho que o mercado tradicional já super recomenda, né? Então, é uma prova que vale a pena. Legal, mais pergunta? O Humberto, ele disse, assim como os compressores têm norma para teste de produtividade que atesta vazão e pressão, os martelos DTH também têm uma comprovação de consumo, pressão e vazão? Bom, é o seguinte, o Humberto está perguntando assim, né? Da mesma forma como o compressor, né, tem a norma, no caso que eu mostrei aqui, né, a ISO 1217, que ela valida qual a vazão que o fabricante está oferecendo. A ISO 1217 fala de vazão, pressão e fala também do consumo da máquina. Se for máquina elétrica, de consumo de energia elétrica, a máquina diesel, de consumo de diesel, né? Ele perguntou se o martelo DTH também tem uma norma que rege lá a eficiência, né? Bom, eu não fabrico martelo, eu não sei muito assim de martelo, né? O que eu posso falar que tem aquela standard, né? Aquela norma standard que define a condição de referência do martelo. Agora, se os fabricantes, né? No Brasil tem muito fabricante, acho que os líderes de venda, né, de martelo para o mercado de perfuração são fabricantes nacionais. Eu não posso falar por eles, eu não sei. Acredito que sim, tá, Humberto? Mas eu não sei, para falar a verdade, como que eles fazem, se eles atestam, se isso está escrito alguma coisa no Vamos catálogo. convidar eles para uma próximo encontro aqui. Vamos convidar fornecedores de martelo para trazer essa explicação para a gente. Bom, gostei da pergunta. Fica a cena aí para os próximos capítulos. É verdade. Fechou as perguntas? Pessoal, muito obrigado por todos aqui terem participado. Eu quero agradecer aqui a Chicago Pneumatic, o Sandro, que se disponibilizou para vir aqui trazer informação rica, né? Informação aqui ao ponto de fazer com que você tenha clareza para tomar a decisão qual compressor que você vai comprar. Muito obrigado a todos que participaram hoje aqui. Parabéns a Chicago, Sandro, que gostaram aqui do desafio, né? De vir aqui e dar a cara, né? Mostrar que tem equipamento, tem norma para você comprar equipamento, dá para comprovar a eficiência e existe aí vários detalhes que você precisava
saber que foi falado hoje aqui, foi dito. E coloca na descrição desse vídeo aqui se tem mais alguma coisa que você gostaria de saber sobre a Chicago, sobre o Perfurador de Sucesso, nosso treinamento do método Perfurador de Sucesso. Enfim, muito obrigado, Sandro. Nós que agradecemos, eu agradeço em nome da Chicago Pneumática, agradeço aí todo mundo que está acompanhando a nossa live e todos que verão, né, na hora que eu continuar ela disponível na internet. E tem aqui meus contatos, fico à disposição para ajudar qualquer pessoa que queira saber um pouco mais sobre esse mundo do compressor. Obrigado. Show de bola. Gente, um grande abraço. Até semana que vem, na Hora do Poço, 13h31.